Vamos lá, pessoal, para a última aula da sequência de matrizes. Aula 24, página 116. Aula 24, página 116. Determinantes, matriz inversa e sistemas lineares. Bom, como eu modifiquei a sequência das aulas, eu vou passar já pelo um pedacinho da explicação da regra de Cramer, mas saibam que isso será retomado, a gente vai estudar a fundo, mesmo porque é para um sistema só de duas incógnitas, duas equações, que vocês sabem resolver de no mínimo duas maneiras já, né? E hoje serão apresentado a terceira maneira. A gente já sabe resolver esse tipo de sistema pelo método da soma e pelo método da substituição. E aí, agora a gente vai aprender também pelo método de Cramer. Mas ó, eu vou passar aqui rapidinho, porque o meu objetivo é a gente entender e conseguir determinar uma matriz inversa. É que para determinar uma matriz inversa, a gente cai num sistema igual esse aí. Na verdade, dois, né? Sistemas desse. A gente separa em dois. Mas vamos lá. Peguei um exemplo aí da internet para resolver um sistema 2x mais 3y igual a 7, x menos y igual a 1. Então, qual é o cálculo que nós fazemos primeiro? Primeiro, nós calculamos o determinante. Mas determinante de quem? Da matriz composta pelos coeficientes das incógnitas. A primeira coluna equivale à incógnita x e a segunda coluna a incógnita y, certo? Então, olha lá, 2 e 1, certo? 2 e 1, 3 e menos 1, 3 e menos 1. É um determinante de ordem 2, que a gente viu na aula passada, certo? Não precisa mexer nada na matriz, né? Não tem a lei de Sarros para ser aplicada. A gente faz o produto da diagonal principal, 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos o produto da diagonal secundária. 1 vezes 3 dá 3. Menos 2 menos 3 dá menos 5. Então, calculei o D, o determinante. Beleza? Agora, eu vou calcular o dx. Quem que é o dx? O dx, por incrível que pareça, nós vamos retirar a coluna da incógnita x e vamos colocar o termo independente no lugar, que é o nosso famoso resultado, certo? Termo independente, ele está lá do outro lado da igualdade. Então vamos de novo, ó. Dx é o determinante em relação a x, é o determinante em relação a x. Eu vou retirar a coluna x e vou colocar o termo independente no lugar. Então, ó, ficou 7 e 1, a coluna y continuou 3 e menos 1. Determinante de ordem 2, certo? Diagonal principal dá menos 7, menos a diagonal secundária, que dá 3, com o sinal de menos, menos 3, menos 7, menos 3 dá menos 10. Beleza? Com isso, eu já consigo determinar quem é a incógnita x. Olha que maneira bacana, quando é assim. Vocês vão ver que quando a matriz é 3 por 3, é uma folha e meia do caderno. Pode se preparar. É uma folha e meia do caderno para poder resolver. Porque nós temos que calcular 4 determinantes. E não são 4 determinantes pequenininhos igual esse aí, não. São 4 determinantes. Cadê aqui? Ó? 4 determinantes de ordem 3. De ordem 3. Certo? Então, é uma folha e meia de caderno para resolver. Mas é bacana. Mais uma maneira. Tem o método da soma, método da substituição e a regra de Cramer para resolver sistema. Beleza? Então, o x, a incógnita x, isso aqui é a regra de Cramer, certo? A incógnita x será dada pelo determinante em relação a x, que deu menos 10, dividido pelo determinante do sistema,
que deu menos 5. Menos 10 dividido por menos 5, x é igual a 2. X é 2. Pode resolver aí por outro método aí, que vocês vão ver, x é 2, certo? Para encontrar o y, preciso do dy, determinante em relação à incógnita y. Então, o que, que eu faço? Dessa vez, eu vou pegar a matriz principal dos determinantes e vou retirar a coluna y. Certo? Pode ver lá, voltei com a coluna x, mantenho a coluna x, retiro a coluna y e coloco o termo independente no lugar. Certo? Diagonal principal dá 2, diagonal secundária dá 7, e me parece que está errado esse resultado aqui, mesmo porque aqui está menos 5, então me desculpem, vocês estão vendo que está errado, né? Tá na cara que está errado. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 vezes 7 dá 7, 2 menos 7 dá menos 5. Então aqui está certo, tá? Aqui está errado. Menos 5. Logo, a incógnita y será menos 5 dividido por menos 5, que foi o d, que foi o primeiro que a gente calculou, e o y deu 1. E aí a gente está vendo que o conjunto verdade, que o conjunto solução é x2, y1. É o nosso par ordenado, que é a solução do sistema, certo? Mas, ó, calma, não será necessário fazer assim por enquanto, porque quando a gente voltar agora para a aula 19, 20, 21 e 22, será só treinando o sistema, certo? Então, agora sim, vamos entrar no conceito principal dessa aula, que é a matriz inversa de uma matriz quadrada. Então, aqui primeiro tem uma definição, né, para que a matriz inversa exista, e a partir dessa definição que ela vem o cálculo, certo? Então, vamos direto para o cálculo que vocês vão entender. Melhor do que ficar lendo e perdendo tempo ali, vocês vão ler depois, óbvio, né? Mas eu aqui no vídeo muito longo para isso. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer a multiplicação aqui para obter os produtos. E V, lembra lá daquela propriedade? Não é porque A vezes B existe que B vezes A vai existir. Muito menos que elas serão iguais. Mas pode acontecer, certo? Então, primeiro eu vou calcular A vezes B. Ó, A vezes B. Linha vezes coluna, certo? Acho que já deu para entender, né? Linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, deu a matriz identidade. Tá na cara. Deu aí 2, a matriz identidade de ordem 2. Agora eu inverti a multiplicação. Agora eu estou fazendo B vezes A. Linha vezes coluna, linha vezes coluna. Olha o que aconteceu. Deu a matriz identidade de ordem 2. Então, o que isso significa? Nesse caso, aí sim é uma propriedade que AB é igual a BA, que é igual a I2, que é igual à matriz identidade de I2. Logo, eu posso dizer que a matriz B é a matriz inversa de A e vice-versa, certo? A matriz B é a matriz inversa de A. Quando o produto de duas matrizes resulta na matriz identidade, significa que elas são inversas, certo? Então, a partir deste conceito, eu preciso calcular a inversa dessa matriz A, certo? Eu preciso calcular a inversa dessa matriz A. Então, eu sei do seguinte, que eu sei que a matriz A multiplicada pela sua inversa, que eu não sei qual que é a matriz inversa, é óbvio que eu vou colocar incógnitas no lugar. A, B, C, D. Ó, eu já tenho 4 incógnitas. Isso é porque é uma matrizinha de ordem 2. 4 incógnitas. Mas calma lá, certo? Eu sei que a matriz A multiplicada pela sua matriz inversa vai dar identidade. Então, eu vou transformar o cálculo da matriz inversa em uma equação matricial, que a gente já viu nas aulas passadas. Simples assim. Olha lá. Como que é que faz a multiplicação de matrizes? Linha
vezes coluna. Ó, 2A menos 5C, certo? Continuo na mesma linha, só que agora eu vou para outra coluna. 2B menos 5D, linha vezes coluna. Acabou? Linha de baixo. A menos 3C, B menos 3D. Isso tem que ser igual, mantenho igual porque agora é uma equação. Isso é igual à matriz identidade de ordem 2. Então agora, como as matrizes são iguais, qual que é a propriedade de matriz igual? As matrizes serão iguais se e somente se os elementos forem iguais um a um. Então, olha aqui, ó, esse cara aqui, ó, é o A11, é o elemento da primeira linha e primeira coluna. Ele tem que ser igual à primeira linha, primeira coluna do outro carinha lá. Logo, 2A menos 5C tem que ser igual a 1. A menos 3C tem que ser igual a zero. 2B menos 5D tem que ser igual a zero. E B menos 3D tem que ser igual a 1. Então, olha lá, eu tenho um sistema de 4 equações para 4 incógnitas. Mas nesse caso, meus queridos, a gente consegue separar ele em dois. Então, eu tenho dois sistemas de duas incógnitas. Então, por isso que eu consegui mudar a sequência da aula e não passar pelo sistema linear, porque se a gente aprende a resolver um sistema linear, a gente resolveria isso aí como se fosse um sistema linear de 4 incógnitas para 4 equações. Não tem necessidade, a gente não vai fazer isso, a gente não é tão amador assim, né? Sendo que eu posso dividir e resolver eles separadamente, para que eu vou montar um sistema de 4 equações, né? Não tem necessidade, certo? Quando chega aqui, ó, quando chega nessa parte, gente, aí vocês cada um toma um caminho que quiser. Aqui é dessa maneira, né? Aqui eu não conheço outra maneira de resolver se não for assim, certo? Para determinar. Quando cair no sistema, quem gosta do método da soma e já está bacana no método da soma, manda bala. Quem gosta do método do isola e substitui, ótimo. Quem quer treinar esse método do Kramer agora, ótimo também. Treina. Cálculo determinante, coluna A, coluna C, cálculo determinante. Depois vai calcular o DA, ou seja, tira a coluna A e coloca o termo independente no lugar, que é 1 e o 0. Calcula o DA. Aí depois você vai fazer DA dividido por D, vai dar o A, certo? É a mesma coisa para todos os outros depois. Beleza? Treino, gente. Treino. Como quase tudo é treino. Tem uma solução aí só para vocês conferirem, certo? Estou utilizando o método da soma, né? Porque na maioria dos casos, né? É possível utilizar o método da soma de uma maneira mais rápida, mais prática, quando, lógico, é simples desse jeito, né? Senão não existiria o método da substituição, que precisa de umas etapas a mais. Não tem fração, não tem nada aí, né? Então é isso que eu digo que é sistema mais simples de resolver, não tem produto, não tem vezes, né? É só um sistema simples pelo método da soma, ele é tranquilo. Beleza? Então, eu achei o A 0, o B menos 5, o C 1 e o D menos 2. Logo, a matriz inversa, que é representado por esse menos 1 lá em cima, certo? Que é bem sugestivo, a gente sabe quando o número está elevado a um expoente negativo, ele calcula o inverso. Então, é o inverso dele elevado a 1, é ele mesmo. Então, é a matriz inversa. A elevado a menos 1 é a matriz inversa. Olha lá, é só substituir cada um no seu lugar. Tá errado aqui também. Desculpa. Desculpa, acontece. Claro que o A não é zero, né? Claro que o A não é zero. A menos 3 igual a zero, portanto, o A igual a 3. Desculpa, desconsidere isso aqui. É só passar esse 3 para lá. A igual a 3, tanto é que está aqui na matriz o valor correto do A, certo? O A é 3, o B é menos 5, o C é
1 e o D é menos 2. Então, eu consegui determinar a matriz inversa. É da hora. Gente, pega na mão, pega na unha para fazer. Vocês vão ver que é da hora de fazer, sim. Então, essa é a famosa matriz inversa. Bom, propriedade, né? Eu não gosto muito, vocês sabem, né? Ficar lendo propriedade. Mas é que essa realmente é necessária, porque tem alguns exercícios de vestibular que eles vão em cima desta propriedade aí, né? Então, a propriedade diz que se existe a matriz inversa da matriz A, né? Então, se existe o A elevado a menos 1, se e somente se o determinante for diferente de zero, ou seja, quando eu tiver uma matriz que o determinante é zero, não existe inversa daquela matriz, certo? Em resumo do que está ali, ó, só existe o determinante de matriz que o determinante é diferente de zero. Então, às vezes, pode ser que a gente caia nessa cilada de ficar tentando calcular e aí você fala, mas caramba, esse sistema tá difícil, esse sistema tá difícil. Porque é um sistema impossível de ser resolvido, muitas vezes. E a gente gasta um tempão. Então, qual que seria o caminho mais curto, mais correto? Pega o sistema e calcula o determinante. Gente, é simples, ó. Diagonal principal menos diagonal secundária. Se der qualquer número diferente de zero, pode continuar que vai dar para calcular a inversa. Se der zero, significa que é um sistema impossível. Então significa que não existe determinante para aquela matriz, certo? Mesmo porque do determinante dessa matriz. Então imagina o seguinte, se a matriz A, o determinante fosse zero, eu criaria uma indeterminação matemática, ficaria 1 dividido por zero. O determinante da inversa. Não existe, certo? Então vem daí, vem daí. Então, muitas vezes, o exercício quer te levar para um caminho de resolução de 15 a 20 minutos. Se você não estiver atento a essa propriedade, por isso que eu parei nela, né? E ela é necessária. Porque ele fala assim, ó, dada a matriz A, determine o determinante da inversa de A. E aí eu digo porque eu já caí nessa cilada muitas vezes, né? Aí você fala assim, caramba, eu vou ter que calcular o inverso da matriz A, e depois que eu calcular a inversa da matriz A, eu vou calcular o determinante desta inversa da matriz A, certo? Porque o cara me deu uma matriz A e ele está pedindo para mim qual é o determinante da inversa dela. O determinante da inversa dela é o inverso do determinante da A, certo? Essa é uma propriedade bem aproveitada. Essa vale a gente gastar um pouco de energia. Eu não preciso calcular o inverso da matriz A. Eu calculo o determinante da A, inverto ele, já é o determinante da inversa dela, certo? E aí a gente tem uma cilada parecida no exercício 3, parecida, porque não é do jeito que eu falei para vocês, não. Eu vou usar o asterisco aí como diferente. Gente, eu não achei sinal de igual, desculpa, de diferente aí, é uma luta aí. Vocês vão entender, certo? Tô usando esse jogo da velha aí para representar o sinal de diferente, tá? Então, olha só o que ele fala nesse exercício 3 aí da apostila de vocês. Considere a matriz A, certo? Colocou uma incógnita K lá no meio da matriz. Para quais valores reais de K essa matriz é invertível? Quando uma matriz é invertível? Quando o determinante dessa matriz for diferente de zero. Simples assim. Então, é por isso que eu falei, é rápido o cálculo, certo? É rápido o cálculo. Melhor do que cair nessas ciladas aí, ó. Diagonal principal, certo? Diagonal principal, 2 vezes 6. Menos diagonal secundária, K, né? K vezes 1, K. Isso tem que ser diferente de zero, pode ser qualquer número, diferente de zero. Ou seja, 12 menos K diferente de zero, K tem que ser diferente de 12. O K pode assumir qualquer valor real.
o K pode assumir qualquer valor real. Desde que seja diferente do número 12, essa matriz ela será invertível, ou seja, existirá a sua inversa. Beleza? Daorinha, né? E aí, gente, eu vou deixar um desafio aqui para vocês da hora também, um exercício modelo Enem, né, para vocês lerem e ver, testar se a aula foi produtiva aí, para que vocês possam detectar se tiver alguma dúvida na hora que a gente está resolvendo, falando, e quem não lembra que outra vez. Aí você fala, isso é dúvida, certo? A dúvida não é, não entendi nada. Dúvida é quando a gente está tentando fazer o exercício e para em algum lugar e fala, ih, aqui é outra vez, acho que aqui eu tenho alguma dúvida. O que eu tenho que fazer? Certo? Da hora. Vocês vão aí, vocês vão ver que é um exercício da hora. Exercício bem bacana da gente resolver. E por último, e como sempre, a nossa orientação de estudo, dessa vez uma orientação de estudo um pouco diferente aí, porque é o final de um ciclo de aulas, né? De um agrupamento de aulas, juntei tudo que era de matriz para a gente passar a régua. Na próxima aula será só exercício, um pouquinho de cada aula, para ver se ficou o mesmo, se a gente conseguiu se apropriar. E para esta aula, nós vamos fazer o exercício 3 e 4 do Rumo ao Enem, nesse caderno 6 mesmo, na página 118, e a tarefa mínima na plataforma Plural, como sempre aí, tá? Vou ficando por aqui. Espero vocês na live daqui a pouco para a gente tirar a dúvida e fazer os exercícios da apostila de aula. Beleza? É isso aí. Aquele abraço. Agora vocês vão ter que ficar olhando para mim mais um pouquinho aqui, que o meu bagulho aqui. Aí, achei ele aqui. Aqui o processo é lento. O processo é lento. O bagulho é louco e o processo é lento para poder desligar. Então vocês vão ficar com um bônus, né, de Moai para o final. Valeu, até mais.